Olá, tudo bem com você? É uma alegria muito grande ter você aqui na nossa classe da Escola Bíblica. Nós, da Igreja Batista Central de Taguatinga, temos esse canal para estudar a Palavra de Deus. Estamos felizes que nesta hora, eu e você, podemos nos reunir, aprender do Senhor, falar com o Senhor e deixar que Ele fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, nos ensine através da Sua Palavra. Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, quero convidar você a abaixar a sua cabeça. Eu vou orar pela sua vida. Nós vamos orar juntos pela nossa igreja. Vamos fazer isso agora? Santo Deus, querido Deus, muito obrigada porque podemos nos reunir no nome, mesmo Deus, separados, distanciados, ó Deus, por telas. Nós sabemos que o Senhor está entre nós. Podemos, ó Deus, sentir e perceber a sua presença. Nós queremos nessa hora te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estudar, ó Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, ó Deus, revelação de Deus para nós. Eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa, Pai, que nessa hora está estudando. Quero interceder pela vida dela, pela sua família, pela sua casa. Pedir que o Senhor possa abençoá-la, guardá-la todo o tempo. Nós juntos, ó, vamos te pedir pela vida da nossa igreja. Te pedir, ó Deus, pela nossa escola bíblica, pelos nossos cultos, ó Deus, a transmissão. Pedir, ó Deus, pelas nossas programações virtuais e te pedir, ó Deus, pelo nosso retorno ao templo, pelos nossos cultos ao vivo, os que já estão acontecendo. Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, Deus, a pregação do Evangelho através da tua igreja. Abençoa, Senhor, os membros, os convidados, ó Deus, os congregados, os visitantes. Abençoa, Deus, nós, o seu povo, em teu nome. Nessa hora, ó Deus, esteja conosco no estudo da tua palavra. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos estudar a parábola dos talentos. É a lição de número 9 da sua revista, neste tempo, quando nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós também estamos usando este comentário desse livro, As Parábolas de Jesus Comentadas. Um livro muito bom, que eu deixo a indicação para você ter aí na sua biblioteca. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versos 14 a 30. Nós vamos fazer juntos a leitura. Pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo e veja aí no slide, de maneira lúdica, você vai ver toda a história que nós vamos ler juntos agora. Começa assim. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros.
para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui na parábola dos talentos, nós vemos o final de uma sequência de 3 parábolas falando sobre a vinda futura de Jesus, falando sobre a volta de Jesus. Nas parábolas anteriores, nós temos o dia e a hora são desconhecidos. E nós vemos que aquelas pessoas, elas estavam achando que Jesus viria de imediato, agora. Na parábola seguinte, a parábola das 10 virgens, nós vemos que aquelas virgens estavam achando que Jesus demoraria muito. Então elas estavam descansando. Mas aqui nós temos a parábola que não fala de quando Jesus vai voltar. Fala de como nós devemos esperar a volta de Jesus. Como será que isso vai acontecer? Vamos falar sobre isso hoje? Para a gente começar a falar sobre isso, eu quero te perguntar se você sabe o que é um talento. Você sabe o que é um talento? Então, durante algum tempo, eu também pensei que talento fossem moedinhas. Que um tinha ganhado 2, outro 5 e outro apenas uma. Mas não, talento não é uma moedinha. Não é uma moedinha de valor. Talento é uma medida de peso. E é um peso bastante grande. É um peso que é quantificado de prata ou ouro. É riqueza, é realmente coisa de valor. Olha a curiosidade que eu trouxe aí pra gente. Um talento grego pesava 30 quilos. Um talento romano pesava 35 quilos. Um talento babilônico pesava quase 35 quilos. Então, nós vemos que o talento, aqui esse talento que nós estamos lendo, que nós estamos aprendendo, ele também não é um dom ou uma habilidade propriamente dito, mas ele é uma riqueza, ele é um bem, ele é um tesouro a ser guardado. E aqui na nossa história, nós encontramos a história desses talentos assim. Um homem rico, que nessa parábola claramente é alusivo à figura de Jesus, que vai fazer uma grande viagem. E que fez, né? Ele anuncia que vai fazer uma grande viagem e faz essa grande viagem, demora um tempo para voltar dessa viagem. Ele nomeia servos para administrar os seus recursos, os seus bens, a sua riqueza, para cuidar daquilo que ele tem de valor. Ele pega os seus servos, os seus escravos, para fazerem isso para ele. Em seguida, ele entrega o seu talento, né, os seus recursos, seus bens para aqueles homens, de acordo com o caráter e a habilidade de cada um deles. E aí, pensando que esse homem rico é Jesus, vamos pensar um pouquinho do que isso significa para a gente. Tal qual Jesus, esse homem rico ia embora e ia voltar. Jesus, no episódio da sua morte e ressurreição, e depois da sua ascensão aos céus, Jesus disse que voltaria. Ele disse que estaria indo para a casa de seu pai, mas que depois ele voltaria para nos levar consigo, para estarmos junto com ele. Só que Jesus não disse quanto tempo isso demoraria. E por isso, durante esses 2000 anos, nós estamos na expectativa da volta de Jesus. Nós não sabemos se será de imediato, se ela será breve, nós não sabemos se demorará. Mas nessa parábola, Jesus nos mostra como ele quer, como ele deseja que nós esperemos a sua volta. De que forma isso acontece? Jesus, tal qual o homem rico, nos entregou uma riqueza, nos entregou um bem, nos entregou um talento. Qual? A grande comissão. Jesus nos entregou a tarefa do ID, de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, de batizar os povos no nome dele. Jesus nos deu uma missão a cumprir, a missão de pregar o evangelho da graça e da salvação dele mesmo, de Jesus. E aqueles homens receberam desse homem rico o que ele tinha de precioso, os seus talentos, os seus bens, para administrar. Nós estamos aqui, aguardando a volta de Jesus, administrando a igreja de Jesus.
o crescimento da Igreja de Jesus, administrando a pregação do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui cuidando das coisas do Rei, até que ele venha. Até que ele venha, e como ele virá? Assim como esse homem rico veio. O homem rico, quando veio, ele veio pedir contas. Jesus nos entregou uma missão e quando ele voltar, ele nos pedirá contas dessa missão. Aquele senhor, então, pediu contas aos seus servos daquela tarefa, daquela missão que ele tinha deixado para eles. Um dia, eu e você vamos prestar contas a Jesus da tarefa e da missão que um dia ele entregou a nós. Só que, para executar essa tarefa de administrar as suas riquezas, de administrar o que era seu, o homem rico o fez de acordo com a habilidade e o caráter de cada servo, porque ele conhecia os seus servos. Jesus nos dá uma missão de acordo com as nossas forças. Jesus entrega a você tarefas de acordo com as suas forças, porque Jesus te conhece. Jesus me conhece. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. Ele sabe aquilo que nós conseguimos fazer. Mas o que ele espera de nós é que com aquilo que ele nos dá, nós consigamos entregar para ele o nosso melhor. E essa é mais ou menos a nossa história aqui dos talentos. Dentro dessa história, nós encontramos o comportamento daqueles servos. E aí você pode acompanhar aqui no slide comigo que o primeiro servo recebeu 5 talentos, 5 moedinhas. E ele recebeu, e a Bíblia diz que imediatamente ele foi trabalhar para o seu servo, para cuidar daqueles 5 talentos. E o que ele fez então, quando o seu servo chegou, ele tinha dobrado os seus talentos. E ele entregou feliz, né, ao seu senhor. Olha aqui, você me entregou 5 e eu agora te devolvo 10. Que alegria entregar ao Senhor o seu melhor trabalho. O servo 2, de igual forma, recebeu 2 talentos. E de igual forma, multiplicou esse talento e entregou ao seu senhor 4 talentos. E ficou muito feliz com o trabalho que realizou e comemorou. Olha aqui, eu agora vou te devolver 4, entregando ao seu senhor. Contrapartida, nós tivemos um servo 3 que recebeu um talento e teve um comportamento diferente dos demais. Ele devolveu ao seu senhor apenas aquele talento que ele recebeu. Só que para manter esse talento, ele não simplesmente o guardou, ele o escondeu. Ele enterrou aquele talento, de maneira que quando o seu senhor voltou, ele tinha apenas esse talento. E aí nós percebemos uma diferença de comportamento entre esses servos que nos faz refletir. 2 servos imediatamente saíram para trabalhar. 2 servos se preocuparam em fazer multiplicar, em fazer render aquilo que o Senhor tinha lhe entregado. 2 servos foram fiéis ao seu Senhor. 2 servos foram competentes. 2 servos trabalharam arduamente. 2 servos se comprometeram com o seu Senhor. Enquanto aguardavam, eles estavam trabalhando. Independente do tempo que o seu senhor levaria para voltar, porque eles não sabiam quanto tempo seria, o seu senhor não disse quando voltaria, eles tiveram o melhor comportamento, que era trabalhar enquanto o senhor não vinha. O terceiro servo, por sua vez, a gente não sabe dizer motivado pelo quê, qual sua motivação, o que passou no seu coração, mas a gente pode imaginar, né, que talvez ele tenha se sentido enciumado, talvez ele tenha achado que recebeu pouco em detrimento dos outros, talvez ele não tenha tenha achado que recebeu o suficiente para que aquilo lhe motivasse a fazer prosperar. Mas de qualquer forma, independente de qual foi o sentimento, as razões que o levaram a não fazer aquele recurso, não fazer aquele talento render e se multiplicar, a gente vê que esse servo foi negligente. Ele enterrou aquele talento e foi viver a sua vida
sem se preocupar com que dia ou que hora o seu senhor voltaria, sem se incomodar com a tarefa que lhe foi dada. Ele foi um servo infiel. Ele não considerou a importância e a relevância daquilo que lhe foi entregue. Então ele não tinha nada mais para devolver quando o seu senhor chegou. Mas eis que o senhor chega e nós temos aí, né, a consequente reação diferente. Para dois dos servos, o seu senhor demonstrou alegria e fez um convite: venha participar da minha alegria. Para dois dos servos, o senhor fez elogios. O senhor disse: maravilha o que você fez, parabéns. Você é digno agora de participar comigo da minha alegria. Venha para o meu reino. Como Jesus faz conosco, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ele fez assim com os servos, o homem rico. Mas com aquele terceiro servo, um servo infiel e negligente, as palavras foram duras. E ele chegou a dizer que aquele servo inútil ficaria nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É o oposto da alegria do seu Senhor. É o oposto de desfrutar de uma vida eterna com Jesus. O preço da infidelidade é a separação de Jesus. O preço do pecado é a morte eterna. O comportamento da infidelidade do terceiro servo é pecado. Não há outra tradução para esse comportamento. E o pecado é tudo aquilo que nos afasta de uma vida eterna com Deus. O pecado é tudo que nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. O pecado é tudo que nos impede de estarmos aqui no mundo cumprindo o ID de Jesus, cumprindo o nosso dever na grande comissão de Jesus. Tudo aquilo que se põe como barreira para que você ganhe discípulos de Jesus, para que você pregue o amor de Jesus, para que você conduza pessoas a conhecerem Jesus, para que você abençoe a vida de pessoas, pecado. Tira o foco, pecado é errar o foco. Tudo que tira o nosso foco das coisas que são do reino do Pai são pecados. E aí, a infidelidade é pecado. A negligência é pecado. E esse é o nosso terceiro servo. E aí, também aqui na nossa revista, nós encontramos 3 palavras para a gente destacar. 3 palavras que você pode destacar comigo. Vamos ler juntos? Capacidade, produtividade e fidelidade. O que isso quer dizer para a gente aqui, no nosso contexto? Essa parábola é sobre isso, sobre essas 3 palavras. É a capacidade. O Senhor da parábola, conhecia cada um dos seus servos. E foi por isso que ele não deu a mesma quantidade de talentos para cada um, mas fez de acordo com a sua capacidade de administrar. Sabe o que isso quer dizer? Que nem todos os súditos de um reino são iguais. Eles não são iguais naquilo que eles conseguem fazer e realizar, mas eles precisam ser iguais em fidelidade. Nós, os trabalhadores de Jesus, os discípulos de Jesus, nós não somos iguais. Não somos, nós somos bastante diferentes. Mas nós precisamos ser iguais em fidelidade ao nosso Senhor. Se nós levarmos aqui o entendimento da palavra talento a 12 talentos, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento a Bíblia nos dizendo que uns são apóstolos, outros são profetas, outros se dedicam ao ensino, outros servem, mas todos têm utilidade no reino do Pai. No reino de Jesus, todos nós somos importantes. Então, os nossos talentos, mais uma vez frisando que levando para essa tradução daquilo que nós conseguimos fazer, as nossas habilidades, eles são diferentes. Alguns de nós vão servir na recepção da igreja, outros vão servir na cantina, outros vão servir pregando, outros vão servir dando aula na escola bíblica, outros vão servir no estacionamento, outros vão servir servindo o pão para os que necessitam. Alguns vão servir em outros países, outros vão servir em outras comunidades. Cada um de nós vai fazer aquilo que o Senhor nos mandar fazer, independente da quantidade, independente do talento que é. Não importa se você
é a pessoa que canta, se você é a pessoa que prega, se você é a pessoa que ora. O importante no reino é a nossa fidelidade, é o nosso comprometimento com a causa e é o nosso compromisso com o Senhor. Portanto, aquilo que o Senhor nos der nas nossas mãos para fazer, nós precisamos fazer conforme as nossas forças, dedicando ao Senhor conforme as nossas forças. E isso é a nossa capacidade, capacidade de sermos servos no reino de Deus. Mas nós temos a questão da produtividade. A questão da produtividade, ela pode parecer aos nossos olhos que tem a ver com a quantidade daquilo que fazemos. Ah, mas eu consigo trabalhar 20 horas por semana para Deus. Ah, eu consigo servir todo o meu final de semana. Não tem a ver com produtividade. Produtividade aqui tem a ver com presteza. Qual é o lugar do serviço ao Senhor que nós fazemos? Qual é o lugar da expectativa por agradar ao Senhor? Ele precisa ser a primazia. Tudo que é para o Senhor nós precisamos fazer com primazia. Ele é o primeiro de todas as coisas. Inclusive, se ele não for o primeiro, como diz a canção, ele já não é mais nada. O primeiro no nosso coração, o primeiro na intenção do nosso coração é o Senhor. Agradar o nosso Senhor é a primeira coisa a fazer, é o primeiro lugar. Então, a gente vê que não tem a ver com a produtividade, com quantidade, com qualidade, mas tem a ver com a intenção, tem a ver com a eficácia daquilo que nós fazemos. Vou servir ao Senhor, eu vou servir com alegria. E aí, aqui na nossa revista tem uma pergunta boa, né, para a gente pensar. Nós temos sido producentes, né? Temos sido produtivos para o reino de Deus? Com qual motivação nós estamos servindo a Deus? Nosso serviço ao Senhor reflete o caráter do nosso Senhor? O nosso Senhor não é um Senhor que esconde talentos. O nosso Senhor é um Senhor que multiplica talentos. É um Senhor que faz crescer a sua obra. Não é um Senhor que mantém tudo sempre igual. É um Senhor que está sempre à frente, pensando em quanto mais nós podemos fazer. Portanto, nessa nossa missão, essa missão que Ele confiou a todos nós discípulos de Jesus, de participar da expansão do reino de Deus na terra, nós temos sido fiéis ao caráter de Jesus? Nós temos sido discípulos dignos do nosso Mestre Jesus? Nós somos parecidos com Ele? Nós temos a urgência que Ele tinha de pregar o amor de Deus que transforma a vida do pecador? Nós temos na nossa vida a urgência de consolar, a urgência de anunciar a volta dele, a urgência de dizer que o reino de Deus voltará para nós aqui na terra. Precisamos parecer com Jesus. E a terceira palavra é fidelidade. Essa até nós já falamos mais sobre ela, não é? O destaque para o servo 1, para o servo 2, como a gente já disse, não é o resultado da produção dele, mas a fidelidade do coração deles, a fidelidade do servo. Nós somos submissos, íntegros, no exercício do serviço do reino de Deus? Fidelidade é uma marca do nosso serviço. Fidelidade à sua palavra, fidelidade à sua doutrina, fidelidade ao seu caráter, ao seu perfil, fidelidade à maneira como Ele quer que nós tratemos uns aos outros, fidelidade à maneira como Ele quer que nós nos portemos aqui na terra. Precisamos ser fiéis, precisamos entregar ao Senhor mais do que aquilo que Ele tem nos dado. Nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, para que aquilo que o Senhor nos dá possa crescer, possa florescer, possa fazer com que Ele seja glorificado com mais vidas, com mais pessoas, com a expansão da igreja, com o crescimento do Evangelho. Nós precisamos florescer para o Senhor. E aí, aqui no meu último slide, eu coloquei essas mãozinhas que eu achei tão bonitinhas para você pensar, e é isso que Jesus está nos pedindo.
Aquele senhor, quando saiu de viagem e deixou suas riquezas com os seus servos, o que ele esperava de volta não eram as suas riquezas. O que ele esperava de volta era o coração dos seus servos. E o coração dos seus servos estaria refletido no trabalho das suas mãos. Jesus espera de nós o nosso coração de servo, o nosso coração de discípulos que somos dele. E esse nosso coração vai estar refletido nas palmas das nossas mãos. Nosso coração vai estar refletido no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa entrega ao Senhor. E aqui, por fim, na nossa revista, eu vou ler, porque eu achei muito bom o comentário que a revista trouxe para nós. Você pode acompanhar aí. Na sequência da narrativa do texto, 8 tópicos foram elencados. E você pode acompanhar e confirmar comigo que é isso mesmo que nós lemos. Em primeiro lugar, nós devemos ser bons mordomos das oportunidades que Deus nos dá. Em segundo lugar, no dia do julgamento, não importará para Deus o número de oportunidades que tivemos, mas a nossa fidelidade. Em terceiro lugar, não seremos julgados com base somente naquilo que fizemos, mas também com base no que deixamos de fazer. Em quarto lugar, Jesus sabia que demoraria um tempo para que ele voltasse à Terra, mas precisamos ter ciência de que está mais perto do que nós imaginamos. Em quinto, devemos sempre fazer as coisas tendo em vista a volta de Jesus, quando prestaremos contas da nossa vida a Ele. Jesus vai voltar como juiz. A gente nunca esqueça disso. Em sexto lugar, devemos ser responsáveis em nossa vida diária. Em sétimo lugar, participar da alegria do Senhor é a glória da vida futura. A alegria do Senhor é o céu, meus irmãos, é o céu. E nós podemos desfrutar do céu aqui na terra, partilhando da sua alegria desde já, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Em oitavo lugar, uma pessoa má somente apresentará desculpas diante de Deus. Nunca reconhecerá o seu pecado. O homem afastado de Deus, ele não consegue ver a culpa em si mesmo. Ele vê a culpa nas outras pessoas, no pecado que ele pratica, nas consequências. Mas nós que já conhecemos a Deus, ou nós que estamos conhecendo mais a Deus, nós sabemos que precisamos assumir diante do Senhor as nossas culpas, as culpas das nossas transgressões. Nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. E nós precisamos assumir as responsabilidades pelos nossos pecados. A consequência do nosso pecado não é uma punição de Jesus para nós. Ela é a consequência do pecado. Confessar o pecado e se aproximar de Jesus só faz de nós pecadores arrependidos, lavados, libertos por Jesus, íntegros e de mãos limpas diante dele, assim como o slide que nós vimos agora há pouco, que você acompanhou comigo. A minha oração nessa hora é que eu e você tenhamos mãos limpas. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, ele nos encontre servindo, trabalhando. Se amanhã, se hoje, se daqui a um tempo, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Jesus voltará. Que ele te encontre, que ele me encontre, servindo ao Senhor com alegria e já participando da alegria do reino, da alegria da salvação, essa alegria que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento e que nos capacita, que nos ajuda a nesse tempo tão difícil, meus irmãos, nós temos vivido, a louvarmos e adorarmos o nosso Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo e porque nós confiamos e esperamos nele. Estaremos aqui trabalhando, servindo, firmes e fortes, até que ele venha. Amém? Vamos orar encerrando a nossa aula? Nosso Senhor, que alegria participar do teu reino, Deus. Que alegria, Senhor. Nós não temos palavras, Pai, para agradecer por sermos servos do Senhor. Ó Deus, misericórdia de nós. Que não sejamos, ó Deus, o terceiro servo,
Que os nossos talentos, ó Deus, não estejam escondidos e enterrados, ó Pai, mas que eles cresçam e floresçam, que eles multipliquem em glória ao Teu nome. Que eles multipliquem, ó Deus, na expansão do Evangelho, do reino, da igreja. Que eles multipliquem, ó Deus, abençoando vidas e ganhando pessoas para Jesus. Nos faz, Senhor, obreiros aprovados. Nos faz, ó Deus, servos fiéis. Ó Deus. Nos faz, ó Deus, pessoas que multiplicam a Tua graça e o Teu amor na vida de outras pessoas, Deus. Nos faz, ó Deus, servos aceitos, ó Deus, e celebrados pelo Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua casa. Nós amamos a Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui nessa aula. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos seguir fortes, firmes, sempre constantes no serviço do Senhor. Um abraço.